Olá, gente. Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade a esse curso sobre a obra de Van Kam, uma compreensão espiritual da formação humana. Hoje vamos tratar do capítulo 2. Né? Esta aula está sendo gravada em 24 de maio de 2026. Né? Nesse capítulo, fazendo um breve resumo, o autor vai tratar do que ele chama de questões preliminares, referentes à ordem conceitual que ele pretende estabelecer, né, como, na verdade, é uma ordem ainda pré-conceitual, axiomática, né, ou seja, princípios do que ele chama que são fundamentais para essa ciência, né, pressupostos, né, sobre os quais essa ciência se fundamenta. E ele vai também fazer uma discussão dessa ciência com possíveis tradições espirituais, especialmente, que é o caso dele, com a tradição cristã. Talvez isso tenha mais conexão com aquelas pessoas que, assistindo esse vídeo, se identifiquem com essa tradição cristã, né? E aí possam perguntar para que eu teria interesse em discutir formação humana se eu já vivo uma vida cristã, né? Ou algo assim, ou uma reflexão assim semelhante a essa, né? Esse é mais ou menos o escopo desse capítulo 2, né? Então, o título, né, do capítulo são questões preliminares, né, que ele vai tratar nesse sentido que eu já mencionei. Né. A referência desse capítulo é essa aí, né, ou seja, é da mesma obra, Fundamental Formation. O capítulo está aí o capítulo 2, mas na verdade é o capítulo. Está aí o capítulo 1, mas na verdade é o capítulo 2. A referência está errada. Eu vou botar a referência certa na descrição do vídeo, né? Questões preliminares. As páginas estão corretas, mas o capítulo não está correto, não. Bom, então que questões preliminares são essas, né? Então, ele volta a mencionar que a espiritualidade formativa, que é o título do próprio conjunto dessa obra de 7 volumes, né? Espiritualidade formativa, ela é o sinônimo dela é uma formação humana fundacional. Ou seja, é uma formação humana assentada nas fundações, ou seja, fundações que suportam a estrutura que consiste o fenômeno humano, né? Tanto como ser singular, como humanidade e igualmente como mundo humano, né? A realidade que se estabelece entre seres humanos, né? Então, e por que a espiritualidade formativa é sinônimo de formação fundacional? Porque ele reconhece que, a despeito de existirem formas, né, em vários aspectos da realidade, não só humana, física, da natureza, né, mas o aspecto singular da formação propriamente humana é o espírito humano, como já foi mencionado em aulas anteriores, e ele aqui vai enfatizar uma vez mais, né? Então, toda a realidade humana é permeada pelo espírito humano. Sequer existe realidade humana sem o espírito, né? Porque todas as coisas, nós vivemos num mundo de significados, né? Mesmo as coisas mais operacionais, mais técnicas, elas já estão imbuídas, já estão planificadas, inseridas num contexto amplo do espaço simbólico significativo, né,
que foi constituído pelo espírito humano, né? Essa formação não é nova, né? É tão antiga quanto o próprio espírito humano, né? Mas a sua apresentação como ciência, essa tentativa que o autor Van Kam está fazendo, né? Essa sua tentativa de apresentá-lo como ciência é uma coisa nova. Por que uma coisa nova? Porque o mundo tornou-se uma pequena aldeia, né? Há 2000 anos, há 1000 anos até, né? Algumas pessoas poderiam nascer numa aldeia e sequer entrar em contato com pessoas de outra aldeia, e para nascer, viver e morrer naquela aldeia, né? Em muitos lugares não havia línguas nacionais, né? As línguas eram dialetos falados em pequenas regiões, né? Então, a própria forma dos seres humanos se relacionarem era bastante restrita aos contextos nos quais eles viviam, né? Obviamente, vivemos dos últimos 5 séculos para cá um processo acelerado de conexão em todo o mundo, né? No século XX, então, isso alcançou patamares inéditos na história humana e continuamos assim no século XXI, né? Cada vez mais com conexão, inclusive alguns aspectos que não existiam quando esse autor escreveu esse texto, né? Como a internet, por exemplo, as redes sociais, né? Que existem hoje, né? Para o bem ou para o mal, não vou entrar aqui nesse debate agora. O que ocorre é que, de fato, a conexão entre os seres humanos chegou a um patamar inédito, né, na história da humanidade, né? Então, portanto, é uma própria necessidade de que a formação não fique restrita como saberes especializados no interior de determinadas tradições. O que ele quer é visitar os princípios que tornam possível a existência de um saber que estaria presente em diversas tradições e que poderia ser, ao mesmo tempo, reconhecido não por meio da linguagem dessas tradições, mas por meio de uma linguagem que, nos termos atuais, a gente poderia dizer uma linguagem laica, né, não religiosa, que apontasse, portanto, para o entendimento de que a formação humana é algo que interessa ao ser humano, independentemente de que tradição, que credo, que comunidade, etc., ele a essas esteja vinculado, né? Então ele reconhece, também já mencionei, que há diversas contribuições, não é só uma tradição que pode contribuir, né? Mesmo ele sendo cristão e ele dando ênfase à tradição cristã, ele reconhece, por exemplo, a contribuição de diversos outros povos também, não é? Budismo, hinduísmo, não é? As culturas indígenas das terras em que elas surgiram, não é? Todas elas têm um corpo ou corpos próprios que alimentam elementos que podem promover a formação humana. O que é que vai, entretanto, garantir a ideia de uma ciência da formação? Então ele vai enfatizar a questão do método, né? Então isso aqui já é, portanto, uma tentativa de sair, de não se deixar determinar pelas tradições, ou seja, a ideia de pôr todo esse saber numa forma estruturada, com um método que pudesse ser averiguado, né, por meio de qualquer pessoa
que tenha a boa-fé e o interesse de estudar esse assunto da formação humana, né? Por isso, a ideia dele de formar uma ciência da formação humana. Bom, então ele entra aqui na parte que eu considero a mais importante desse capítulo, né? Que são exatamente esses axiomas, né? Esses princípios, esses pressupostos, né? Que fundamentam a própria ciência e os conceitos que ela vai elaborar para funcionar, né? De imediato é preciso entender, né, que toda ciência, não é só o caso aqui da ciência que ele está falando, inclusive as ciências ditas exatas ou as ciências da natureza, todas elas, sem exceção, possuem axiomas, né? Ou seja, pressupostos, princípios que não podem eles mesmos serem provados por tais ciências. Ou seja, elas mesmas se fundamentam em princípios que não podem provar. E a partir desses axiomas é que elas estabelecem sua rede conceitual de teorias, etc., né? Ou seja, todas as ciências têm uma determinada rede axiomática. Não é exceção aqui o caso que ele está tratando, né? Então, quais são? Ele lista 6 princípios, né? Ou 6 pressupostos ou axiomas fundamentais para essa ciência, né? Então, obviamente, ele vai apresentar, ele vai argumentar esses princípios, né? A gente pode até ver lógica neles, né? Mas como axioma, já está dizendo, isso não pode ser provado como tal, né? Mas pode ser acolhido heuristicamente, né? O seu sentido interpretativo para o grosso ou o corpo teórico geral da ciência, né? Então, primeiro é esse de que a formação humana ela é um caso especialíssimo da formação de todo o universo, micro e macro, né? Então, aqui ele está, portanto, inserindo o ser humano no contexto geral de toda a natureza e de todo o universo, né? O ser humano é um caso sem dúvida especial e ele reconhece isso, mas não está fora desse princípio geral. Então todo o universo se forma, né? E o ser humano também se forma nele, né? A gente não precisa ir longe para entender isso, né? Hoje, no século XXI, e mesmo no final do século XX, né? Por exemplo, o movimento ecológico desnudou uma compreensão que até o século XIX pouca gente tinha. A ideia de que aquilo que o ser humano faz à natureza também afeta a sua própria constituição, né? Ou seja, o ser humano pode, no limite, infligir tanto dano ao meio ambiente que pode tornar a sua própria vida disfuncional ou ameaçar a sua própria sobrevivência, né? Não só a sua, mas a de outras espécies também na natureza, né? Então, assim, nós estamos ligados a esse planeta, né? Esse planeta é um pequeno planeta de um pequeno sistema solar que fica na periferia da Via Láctea, que é uma entre bilhões de outras galáxias, né, até então conhecidas, né? Então, estamos inseridos nisso, né? Tanto para fora quanto para dentro também, né? Ou seja, o interior do átomo, o interior das moléculas, né? Tudo isso afeta a nós também. Nós somos também, dizem, né, eu não sou especialista, mas
os especialistas dizem que nós somos basicamente, em grande quantidade, formados por carbono e água, não é? Nosso corpo, né? Eu não tenho conhecimento especializado sobre isso, mas isso já ouvi muito falar nesse sentido, não é? Então, nós dependemos da forma como a própria natureza se estrutura física, química e biologicamente. Mas há essa dimensão do espírito humano. Essa dimensão do espírito é exclusiva, característica nossa. Né? Então, tudo que nós não nos relacionamos com o mundo físico, o mundo químico, o mundo biológico, tal qual esses mundos são em si mesmos. Né? Nós nos relacionamos com eles por meio do nosso espírito. As coisas são sempre, num certo sentido, coisas para nós, entes para nós humanos. Né? Então, vemos determinados fenômenos porque temos uma determinada forma de estruturar o nosso espírito. Né? Então, por exemplo, o modo como nós vemos um coelho, por exemplo, não é o mesmo que uma águia vê. Né? Em todos os sentidos, não só no sentido físico, mas no sentido também da existência desse ser. Né? São formas de nós podemos criar um coelho, né? Torná-lo um mascote. Né? A águia muito dificilmente terá uma relação desse tipo com um coelho. Né? Então, ou seja, nós podemos infundir uma determinada luz e iluminação que provém do nosso espírito. Né? Isso é uma característica especificamente humana. Né? Outro aspecto outro axioma é o que ele chama de espiritualidade. Né? O que é a espiritualidade? Né? Muita gente fala, né, nisso, aqui ele já adianta, né, um sentido amplo, fundamentado de espiritualidade, né, que não é de forma alguma o sentido mais vulgar que muita gente supõe como equivalente à religiosidade, religião. Não. Não que não possa haver espiritualidade nas religiões. Pode e até, num certo sentido, deveria haver. Né? Mas não necessariamente as duas coisas convergem, os dois sentidos convergem. Né? Espiritualidade é pôr o espírito, né, na direção de todo aquilo que nos constitui. Né? Ele cita, por exemplo, 3 dimensões básicas que nos constituem. A nossa dimensão sócio-histórica, nossa dimensão vital, nossa dimensão funcional. E também nossa dimensão espiritual, ou que ele mais tarde vai chamar de transcendente. Né? Então, a dimensão do espírito humano, espiritualidade, portanto, é ela dirigir essas outras dimensões da nossa vida. Né? Então, por exemplo, no aspecto vital, né? Nós desenvolvermos hábitos saudáveis, né? Uma vida saudável, poder não deixar-nos levar pelas pulsões, pelos impulsos que emanam da nossa dimensão vital, mas ao contrário, o espírito orientar a dimensão pulsional, a dimensão impulsiva que todos nós temos. Estou dando só um exemplo. Né? Mas isso também se aplicaria à nossa forma de estar no mundo e à nossa forma de ser útil para nós e para a sociedade. Né? Relacionado a esse terceiro axioma, surge o quarto, que é
chamei aqui de preocupação com a justiça social. O que significa isso? O ser humano é sócio-histórico, né? Portanto, essa noção de espiritualidade nutrida por muita gente que supõe que espiritual é só aquilo que está relativo ao mundo interior humano, isso é uma concepção bastante estreita, né? Para dizer de uma forma leve, né? Bastante estreita, limitada de espiritualidade. Né? Em último, para dizer de uma forma mais dura, a gente poderia dizer isso é uma concepção falsa de espiritualidade. Né? Então, a espiritualidade não é só o mundo interior, né? É também preocupar-se com com a forma pela qual o mundo humano se estrutura. E o mundo humano implica os outros seres humanos. Portanto, preocupar-se com a questão da desigualdade social, das injustiças, né? Das estruturas opressivas, isso deriva claramente da visão dele. Isso é um princípio que deriva da própria noção de espiritualidade. Né? Então, ou seja, que isso não pode estar submetido às dimensões, por exemplo, mais arcaicas do humano. Né? Então, tipo assim, o que é uma relação sádica? Né? É aquela em que um ser humano ofere prazer ao infligir sofrimento a outro ser humano. Isso pode ser numa relação entre duas pessoas ou pode ser entre povos. Não é? Então isso pode ser, por exemplo, um povo que sente prazer em dominar o outro ou achar que é superior a outro. Não é? Então isso aí não pode ser defendido, não é defensável espiritualmente. Não é? Por mais altissonante que venham justificativas nesse sentido. Né? Não vou entrar aqui em detalhes, em alguns outros momentos no futuro a gente vai poder entrar, mas estou dizendo já de antemão. Por isso, né, uma verdadeira preocupação espiritual, uma verdadeira espiritualidade no mundo, ela é necessariamente também relacionada à visão do ser humano nesse mundo, né? A preocupação com o mundo. Né? As sabedorias existentes, é o quarto axioma, todas elas surgem em contextos de sociedade, né? de históricas, né? Sociais, culturais. Portanto, cabe também a essa ciência investigar como essas tradições se constituíram em diálogo com com as culturas das quais surgiram. Né? Então nem tudo que está numa tradição, por exemplo, assim, é tão positivo, né? Nem tão negativo. Né? Então por quê? Porque as tradições surgem em conexão com aquele mundo em que era o mundo dominante quando do seu surgimento. Então, e muitas vezes esse diálogo se perpetua ao longo das décadas ou ao longo dos séculos. Né? E, por fim, né, a ciência da formação é uma ciência que deve servir à praxis formativa, não é uma ciência eminentemente teórica. Né? Então, o objetivo disso aqui é auxiliar o ser humano a viver bem. Né? Assim como, por exemplo, a educação tem a sua parte teórica, mas tem a sua parte interessada também em educar os seres humanos, né? Educere, trazer para fora aquilo que cada ser humano traz potencialmente. Né? Então, esses são axiomas fundamentais dessa ciência segundo o autor. Né? Aí ele em seguida passa uma discussão que eu não vou enfatizar muito aqui, né? Mas é que, como ele é de uma tradição cristã, ele começa a discutir se se uma pessoa, por exemplo, que seja bastante
sincera em sua vida cristã, autêntica, se há necessidade de tais pessoas estudarem essa ciência ou teoria da formação humana, né? Então, ele levanta essa questão. Embora seja uma questão mais interna para os cristãos, a gente poderia botar isso de um certo modo também em relação a todas as tradições, né? Ele, logo em seguida, ele acrescenta que a ciência da formação fundacional não se limita ao cristianismo, né? Pode dialogar e dialoga com o cristianismo, né? E com outras tradições também, mas ela não é cristã, não é anticristã também, mas não é cristã, né? Isso é uma ciência, então não pode ser limitada a um credo, né? Então, no entanto, ele diz o seguinte: se um cristão, ou a gente pode também botar uma pessoa, um candomblessista, né, um budista e assim por diante, né, entende os princípios da formação, ele poderá talvez enriquecer a sua própria tradição nesse diálogo. Vou dar um exemplo aqui só para ilustrar o que isso quer dizer. É um exemplo que eu estou citando, não é um exemplo do autor, não, é de meu próprio raciocínio, né? Há aquela parábola de Jesus nos evangelhos em que Jesus comenta assim o reino de Deus comparado a dois caminhos, né? Tem um caminho que leva à perdição, que é um caminho largo, e um caminho estreito que conduz à salvação, né? E aí ele diz que poucos são os que escolhem o caminho estreito e a maioria escolhe o caminho largo, né? Então tem várias interpretações a respeito dessa parábola, né? Conheço várias interpretações no sentido de querer dizer que esse caminho estreito é aquele que corresponde àquela a própria tradição que está falando isso, ou seja, você tem que entrar nesse credo para seguir esse caminho estreito, né? Bom, isso é uma forma de entendimento, né? Por exemplo, essa não é a forma que eu entendo essa parábola. Fazendo uma interpretação fundacional dessa parábola, a gente poderia dizer assim, né? Isso converge com o entendimento de outros grandes autores. Por exemplo, com a teoria da psicanálise, né? O que é o caminho largo? O que é o caminho que é bastante agradável no início e depois conduz à perdição? Entre outras coisas, por exemplo, é o caminho em que o ser humano trata de atender a todos os seus desejos e todos os seus prazeres imediatos, né? Então, uma pessoa, por exemplo, que seja criada desde o início desse modo, seja socializada assim, né, ela terá grandes problemas no final. Porque a vida humana exige também autodisciplina, exige saber lidar com a frustração, né? Exige a interdição de que falava Freud, né? Então, assim, se uma pessoa não desenvolve a capacidade de aguentar frustrações, não ser aniquilado por elas, e ao contrário, saber reformular as experiências num sentido mais construtivo, né? Se a pessoa não consegue enfrentar o mínimo de obstáculos, né, dificilmente essa pessoa vai se constituir como uma pessoa com capacidades adequadas para viver uma vida rica e complexa, né? Então, estou só dando um exemplo aqui, né? Então a gente poderia dizer isso, que de início uma formação que seja, não seja, não é ser cruel, né? Não é ser violento, não é isso, mas uma formação que saiba dosar, né? Prazer com disciplina, prazer com propósito, com autocontenção e assim por diante, não é? De início ela exige mais, não é? Mas o futuro, com o passar do tempo, virão os resultados
de tal formação. Né? Então, estou dando aqui um exemplo de que quando a gente entende desse modo, né, a gente não precisa dar um sentido exclusivamente dogma daquela tradição, mas ao contrário, explicar que aquilo que está sendo dito numa linguagem religiosa tem também fundamento fundacional, né, para ser defendido como tal. Então ele dá mais algumas justificativas, né, porque qual a razão dessa formação fundacional. Eu vou ser aqui mais rápido, né? Então, essa formação fundacional nos prepara para formações especializadas, né? Eu quero ser o quê? Eu quero ser um médico, eu quero ser um pedreiro, eu quero ser trabalhar com tecnologia da informação, eu quero ser professor, ou seja, eu quero ser um psicólogo, não interessa o que eu queira ser. Qual o sentido disso? Como esse aspecto da formação especializada se conecta ao meu projeto de vida, a como eu quero viver, a como eu quero estar no mundo em relação com outros seres humanos, né? Então isso é uma reflexão dessa formação fundacional, né? Então, já mencionei também o segundo aspecto, a resiliência perante as dificuldades da vida, né? Se eu sei, tem gente que pensa que felicidade é não sofrer, né? Não ter uma vida só de prazeres e satisfações, não, né? A felicidade está muito mais relacionada ao sentido com o qual ou pelo qual eu vivo, né? Se eu estou consciente da razão pela qual estou vivendo, enfrentar alguns reveses às vezes faz sentido, né? Por exemplo, o pai que cria o filho, que recebeu o filho, né, com todo o amor, sabe que vai passar noites em claro, né? Sabe que vai ter problemas na educação desse filho. É inevitável isso, né? Mas os problemas, esses momentos até angustiantes que ele vai poder passar na relação com o seu filho, fazem parte do propósito de exercer a paternidade, né? E de ser um pai, um bom pai para o seu filho, né? E a outra questão é que, porque a formação fundacional, né? Porque se alguém está num grupo formativo restrito de uma tradição específica, né? A sabedoria que pode existir ali está restrita àquelas pessoas que aceitam esses pressupostos desse grupo, né? Então, essa sabedoria não se apresenta de uma forma mais ampla, mais livre dos preceitos pelos quais aquele grupo se organiza, né? Então, por isso que mais uma vez, a razão que ele defende aqui essa ciência fundacional, né? Então, ele vai também enfatizar que, para isso, essa ciência precisa criar os seus próprios termos, né? Isso não é um capricho. Ao contrário, ele diz que toda ciência precisa de sua própria terminologia para que não seja confundido com os sentidos daqueles termos em outras ciências. Então ele dá, por exemplo, a questão ele conhece um pouco a filosofia existencial, né? Então ele diz, por exemplo, a compreensão formativa não é exatamente a noção de existencialidade da filosofia da existência, né? Inicialmente ele tentou aplicar o mesmo conceito e ampliar o seu significado, mas ele viu que isso causava mais desconforto do que conforto, né? Então ele vai enfatizar que vai ser preciso criar aqui termos que são próprios a
esse métier que ele quer estruturar, né, para que desse modo seja transmitido realmente aquilo que é próprio a essa ciência em formação. Então, fazendo uma apreciação crítica, considero que principalmente a parte axiomática desse capítulo, eu considero bastante importante, não é? Porque ele está sendo bastante assim íntegro, honesto em apresentar esses axiomas. Muitas ciências começam inclusive sem identificar seus próprios axiomas. Aqui ele já está lançando, né, alguns desses axiomas, e isso demonstra um ato de honestidade intelectual, né? Ele elabora também uma discussão com as tradições, reconhece que há muito de formação nas tradições, certo? Mas tudo isso com linguagens próprias, específicas dessas tradições. Ele quer liberar o sentido formativo de linguagens exclusivas às tradições religiosas ou não, né? Ele quer dar um caráter mais metodológico, racional, à compreensão desses princípios e razões, né, que tornam compreensível a vida humana boa, né? Como o ser humano pode alcançar uma vida humana digna, plena, cheia de significado para si e enriquecida, né, no trato com os outros seres humanos. Em linhas gerais, esse é o tema geral desse capítulo, né? Considero que ele está lançando de uma forma bastante clara as bases dessa ciência, né? E de tal modo que isso vai nos ajudar nos capítulos seguintes com as temáticas que vão surgir a partir dessas bases que ele está lançando aqui, né? Toda a nossa preocupação aqui é também ter acesso ou discutir a formação humana de um modo não dogmático, né? De um modo não restrito a nenhuma tradição em particular. Nisso aqui nós comungamos com esse autor, né? Não comungamos tanto quanto com a sua ênfase no diálogo cristão, mas ele mesmo reconhece que isso não é um aspecto necessário. Ele faz isso, inclusive, para tratar junto, talvez, do público que ele tem mais acesso, que é o público cristão. Mas ele reconhece que essa ciência fundacional da formação humana não é essencialmente uma formação cristã, né? Aliás, não é uma formação cristã, isso é um pressuposto, isso é uma compreensão que se assenta previamente a qualquer tradição, né? As tradições estão assentadas nessa compreensão, e é essa compreensão vivenciada que ele quer enfatizar nessa ciência por meio de um método que possa ser reconhecido como válido por qualquer pessoa que se dê ao trabalho de pesquisar e estudar esses construtos teóricos científicos, né? Vamos ficando por aqui. Agradeço mais uma vez sua atenção e sua disponibilidade em nos acompanhar nessa reflexão até aqui. Receba meu grande abraço, votos de saúde e paz. Muito obrigado.